Ribeirão Preto vem se firmando como um polo na área do audiovisual. No segmento animação, além da publicidade, as empresas de produção e finalização de conteúdo digital vêm conquistando cada vez mais espaço no cinema e na televisão. E para falarmos mais sobre esse tema, estamos recebendo os diretores da Usina Animada de Ribeirão Preto, Gustavo Russo, John e Rogério Chareide. Sejam bem-vindos. Obrigada pela presença, John. Obrigado, Paty. A gente está muito feliz de receber vocês aqui, viu? E você, Rogério, tudo tranquilo? Tudo bem. Obrigada pela presença aqui, viu, gente? Obrigado pelo convite. Bom, o primeiro assunto, é claro, tem que ser essa grande realização para vocês, que foi a conquista do projeto Que Tipo de Criança Você É em rede nacional pela TV Brasil. Como foi esse projeto? Como ele cresceu? Como ele nasceu, John? Então, Patrícia, esse projeto, ele nasceu em 2001, na verdade, né? Quando a gente começou a Usina Animada, o nosso estúdio. Nós tivemos essa ideia e acabamos formatando, né, o projeto Que Tipo de Criança Você É, mas ele ficou na gaveta. Em 2006, nós conseguimos apresentar para a TV Cultura. Eles se interessaram pelo projeto e nós começamos a produção. Nós fizemos 3 pilotos para a Cultura. Só que, num determinado momento, a Fundação Padre Anchieta passou por uma modificação de direção administrativa e eles suspenderam todos os projetos. Então, aquilo que demorou 5 anos para começar, voltou para a gaveta. Voltou para a gaveta. Mas o bacana é que o projeto ele foi amadurecendo também, né? Desde Ao 2001... mesmo tempo teve esse lado, né? Querendo ou não, a gente passou por passou por um processo de amadurecimento e acabou crescendo também. Acabou ajudando, né? Desde 2001, depois quando a gente teve com ele na Cultura, a gente fez uma alteração grande. E daí para ele acontecer demorou mais quanto tempo? Então, Paty, aí entrou em cena uma amiga nossa, uma produtora do Rio Grande do Sul, uma produtora executiva que se interessou, ela viu, ela achou que aquilo lá tinha muito pé, ela falou assim, não, deixa eu apresentar para algumas emissoras e tal. E a TV Brasil topou no ato, assim, a TV Brasil gostou muito do projeto, eles compraram o licenciamento, né, e nós ficamos metade do ano passado trabalhando com isso direto e reto. Que delícia, que delícia. E fazer cultura é difícil no Brasil? Como é que vocês veem? Assim, vocês fizeram um projeto bem voltado para a educação, né, para a cultura, enfim. E é difícil trabalhar com esse tema específico? Pois é, o John acabou comentando agora da nossa produtora, que é um papel fundamental, assim, para quem quer trabalhar nessa área de entretenimento, cultura. É o papel da produtora executiva, né? Porque a gente sempre, ela, né? A gente escreve as ideias, tal, formata as ideias e depois a gente não sabe o que fazer com isso, como viabilizar isso, né? E ela entrou assim num momento muito importante, porque a gente estava com esse projeto já, sabe, bem fechado, estava bem estruturado, né? E ela conseguiu assim engatilhar assim esses E ele contatos. foi inspirado em quê? Da onde vocês tiraram essa criação? Então, Paty, não é uma inspiração só, né? Na verdade, assim, eu poderia dizer 1000 coisas, assim, questões de observar mesmo, né? Observar tanto o universo infantil quanto o universo televisivo que lida com o público infantil. Assim, eu sempre achei que os programas que eram feitos para criança, a maioria, claro que eu adoro as coisas que a Cultura faz e tal, mas muita coisa tratava a criança de uma forma muito distante da realidade dela. Como se fosse... Para falar com criança, você tem que ser sempre lúdico, sempre brincar com bonequinho, coisa e tal. E, na verdade, a proposta é trazer o quê? A realidade da criança para a criança se ver, para a criança se assistir. Então, esse Que Tipo de Criança Você É? A pergunta, tema do programa, na verdade, ela nunca vai ser respondida, porque a criança, ela não é uma coisa só. Ela é uma heterogeneidade de coisas, né? Ela é uma complexidade de coisas. Então, a ideia é justamente desmistificar qualquer tipo de arquétipo possível de que a criança é isso ou a criança é aquilo e trazer a identidade entre as crianças se verem, né? Então a grande ideia eu acho que é essa. Bom, e é um projeto caro? Fazer animação é caro? Olha, é caro porque demanda muito tempo de produção, né? No caso do projeto só em animação, por exemplo, de 6 minutos, a gente demoraria meio ano para fazer, sabe? Então, isso é proporcional, o valor é proporcional ao tempo. No dia de hoje tempo, que, né, a gente luta contra o tempo, mesmo. né? Tem tudo isso.
né? A equipe tem que ser bem maior do que uma produção em vídeo, né? E especializada também, né? E especializada. E vocês têm essa gente, assim, para onde vocês buscam essas pessoas? Cada projeto a gente monta uma equipe. Okay. O nosso trabalho tem que ser bem flexível. E a gente daqui da região, é gente de onde? São pouquíssimas da região. Eu imagino. Porque até as especializadas, as pessoas especializadas é um mercado daqui, carente. É um mercado carente. É um mercado carente. As pessoas especializadas que estavam aqui acabam se alocando, se mudando em grandes centros. Que é onde tem mais mercado de trabalho, né? A gente consegue segurar elas por um certo período, mas não... Para produzir aquilo e depois já tem uma rotatividade muito grande. Isso é bom ou isso é ruim? Porque você tem vínculo, mas não tem, ao mesmo tempo que você curte aquele trabalho, acaba... Como é que vocês veem isso? Paty, eu acho triste. Eu só queria complementar uma coisa que está sendo dita aqui, que o projeto Que Tipo de Criança Você É, ele não é um projeto em animação, ele é um projeto com depoimentos em vídeo e interferências em animação. Né? Então, não é só animação. Não é só animação, né? Tem os depoimentos em vídeo. E aí, voltando à tua pergunta, né? Eu acho muito triste, eu tenho certeza que o Chara também pensa a mesma coisa. Seria maravilhoso a gente conseguir montar uma equipe e ficar com essa equipe permanente. Só que realmente a produção audiovisual ela é cheia de altos e baixos, né? Ainda mais quando a gente está falando de produção cultural, né? Que não é aquela coisa maluca de estar sempre no batidão, tal, sei lá, fazer varejo, por exemplo, é diferente. Então cada projeto é uma equipe, infelizmente, porque a gente gostaria muito de... Até para facilitar o próximo trabalho, né? A linguagem, a comunicação, quando você trabalha com aquela mesma equipe, rola mais fácil. Agora, vocês daqui de Ribeirão já emplacaram um projeto em rede nacional. Como é que é isso, hein? Porque eu imagino a luta, vocês contaram um pouquinho pra gente aqui, a gente consegue ter uma noção, né, pequena do que vocês sofreram, mas estar em rede nacional. E aí? Dá maior visibilidade? Eu não tenho noção nenhuma ainda do que isso significa, na verdade. Não tem nenhuma. Porque a gente fica tão focado no nosso trabalho e saber o que a gente está fazendo ali é o que a gente acredita. Mas é quando você vê um cara do Sul comentando com você, enfim. Pois é, então isso não aconteceu ainda. Entendi, mas vai acontecer, certeza. No meu caso, ainda não caiu essa ficha, assim. E para você, John? Não, eu concordo. É muito difícil conseguir mensurar isso, sabe? Por enquanto, eu acho que a gente tem que dar um tempo aí para obter respostas. Obter respostas, né? Porque realmente é muito difícil você, como eu disse, né? Nós ficamos 6 meses com a cabeça nisso. A gente entrevistava 50 crianças por semana, para você ter uma ideia. Crianças de que tipo? Onde? Enfim, onde você buscar? Todo mundo, de todas as classes, ok. Isso é uma das ideias. A nossa batalha era a diversidade, aliás. Quando a gente via que, assim, que a parte da produção do programa estava tendendo para um determinado classe social ou tipo de criança, vamos... Ou sexo, ou idade. Então tinha que misturar tudo. Vamos misturar. Que tipo de criança você é? A alta, a atenta, a voada, a quietinha, a outra que faz piada. Tem pro bem a que sonha, acordada, levada do minhoca, comportada. Uma joga, outra senta acomodada. Tem brava e também despreocupada. Aqui no exercício dá canseira, mas pode ficar forte. Eu acho que é mais pra se exibir pras mulheres, né? Porque hoje em dia, né, tem muita gente querendo arrumar seu par. Aí vai lá, eles acham assim que a mulher, que o cara é forte, a mulher vai ficar com ele. Eu não faço muito agora. Eu fico mais comendo, mas eu tô magrela. Depois do futebol eu faço exercício. Eu pego um peso. Eu pego 2 pesos. Mas eu fico só com eles assim, ó. Mas é só uns pesos pequenos. Que fosse um peso grande eu não ia aguentar. Que beleza de diferença! Então eu acho que o sucesso, né? O sucesso vem dessa mistura. Agora, vocês conseguem responder essa pergunta? Que tipo de criança você é e você é, John? Dá pra responder aqui pra mim? Porque todos nós somos crianças, não é pegadinha. Eu acho que eu sou uma criança sonhadora. Muito bom. E tem algum momento lá que você se identifica com isso?
nesse programa específico de vocês, uma criança que tenha uma fala, alguma animação, enfim, com esse seu lado sonhador? Nossa, eu não vou lembrar agora. De algum depoimento você fala assim? Não. E você, John, que tipo de criança você é? Eu acho que sou o tipo de criança que não cresceu ainda, né? E você... Idade mental... Põe isso pra fora aonde? Nessas próprias animações, enfim? Olha, pode parecer até meio poético, meio romântico, eu vou falar, né? Mas depois desse projeto, lidando com criança, conversando com criança o tempo inteiro sobre 1000 assuntos, né? Que a gente tratou vários temas e tal. Eu posso dizer assim que a criança é o ser mais inteligente, se a gente for pensar no homem. É muito mais inteligente do que nós. Né? Porque os filtros são outros, né? Quando começa os juízos de valores, toda a coisa de viver em sociedade e tal, a gente perde, né, o sonho. O que eu acho que o mais rico, por exemplo, o pensamento da criança, embora não tenha grande quantidade de informação, a cabeça tem um potencial de raciocínio. E é puro, né? É o mesmo potencial de raciocínio que o adulto tem. Ela só não tem quantidade de informação. Então a coisa sai muito mais pura, né? E às vezes te pega, assim, sabe? As ligações são demais, né? Imagino. Vocês devem se divertir bastante, Nossa, né? Muito. Agora, vocês acreditam que Ribeirão pode se tornar um centro de produção audiovisual? Está muito longe ainda de chegar a isso. Nossa, eu acho que esse tipo de projeto é a prova cabal que nós não precisamos estar no eixo Rio e São Paulo para conseguir produzir. É isso aí, John. E vamos pensar numa coisa também, né? Que a gente está falando de criança e tal. Então, eu acho que esse projeto ele é interessante nesse sentido porque a gente não precisava entrevistar a criança do Rio de Janeiro ou do Nordeste. Porque o universo infantil, não que não tenham as suas especificidades, é óbvio que existem, mas criança, né? Podia ser italiana, portuguesa, enfim. Então eu acho que cabe perfeitamente. E eu acho que a própria difusão nacional, as pessoas vão se identificar. Porque não existe esse lance bairrista, sabe? Porque fala porta, a pessoa não vai se identificar. Eu acho que não. Fala dois, né? Carioca. É verdade, eu concordo. Agora, a gente sabe também que esse mercado de animação não é novo. Mas, porém, ainda tem muita coisa para crescer. Ainda você vê que ele está ainda um embrião, embora seja antigo. Como é que vocês veem essa? Porque acaba sendo uma contradição até, né? Na verdade, eu acho que tá acontecendo uma vontade muito grande de que o mercado evolua, cresça. Mas ainda faltam mecanismos que estão barrando porque existe muita gente interessada. Que falta, burocracia, as pessoas entenderem um pouquinho como é que é a produção de animação, né? Falando só de animação agora. Como é que é o processo, quais são as etapas, as etapas de animação são diferentes de uma produção em vídeo, quantidade de pessoas que precisam ser envolvidas. Só explica para o pessoal de casa, se é mais gente que precisa... Precisa mais gente, por exemplo, para mais tempo. Mais tempo. A gente, para se produzir 1 minuto de animação, a gente costuma trabalhar 1 mês, né? Mais ou menos, numa equipe, usar como exemplo o nosso estúdio, que tem uma equipe reduzida de 5 pessoas, assim. Mas para produzir 1 minuto. Projeto para produzir 1 minuto. Bom, e a jornada de vocês acaba sendo virar noites, né? Para conseguir entregar o material na data. E aí, por exemplo, o governo tenta cada vez mais buscar mecanismo de incentivo, só que ainda falta um pouco de conhecimento nessa área. Então o que precisa para dar uma... Tem muito talento. O Brasil é um berço de talentos de animação, de criatividade, né, de linguagem. Todos os trabalhos que saem do país chamam a atenção. Só que essa estrutura ainda não conseguiu uma base então o que está sólida. Faltando, gente? O que está faltando para a coisa acontecer? Olha, dentro disso tudo... Eu diria tempo, na verdade. É uma coisa que é um tempo que... Mas daí a gente corre quanto tempo hoje, né? Mas tem um outro assunto, né? Que a gente já até tratou, que a gente já até citou. É a ponte mesmo, é a ponte da produção executiva, sabe? Isso eu acho que é fundamental. Começou lá no começo, né? Tem um monte de gente com ideias ótimas, capaz de produzir, só que não consegue a ponte até a grana, até a produção, sabe? Então, isso eu acho que é fundamental, meu. Que a maioria das pessoas que lidam com criação, e isso poxa vida, é até natural, elas não
elas não são boas vendedoras, não. Então, eu acho que falta essa ponte, né? Que é fundamental. Esse ano tem acontecido uma coisa que me surpreendeu, assim, que não acontece, assim, desde que a gente está trabalhando, e vem trabalhando com isso, que é essa ponte, por exemplo, de você enxergar o trabalho de animação como produto. As TVs estão abrindo editais, concursos, estão procurando reunir as pessoas dessa área para criar projetos brasileiros, né? Então, de Eles repente, querem investir nisso. Se as agências, os publicitários fomentassem um pouco mais, se a publicidade entrasse mais, talvez poderia ser uma ligação aí importante para a animação, você acha? Se eles tivessem mais isso no dia a dia das agências, enfim, o que vocês pensam? Eu acho, Paty, que toda forma de divulgação é super interessante. Tanto é que a animação ela cresceu no Brasil de um tempo para cá. Não estou dizendo esse momento específico agora, mas de um tempo para cá, por causa da publicidade. É só a gente pensar, há 10 anos atrás, o número de VTs que a gente assistia na televisão, que tinham animação, e de repente começou... Que tem agora. Então a publicidade contribui muito para isso. Muito, né? A popularização da linguagem, sem dúvida. Sem pode contribuir ainda mais, né? Ainda mais. Então, só pra gente fechar, vamos falar um pouquinho do universo de vocês agora. Quanto tempo que vocês estão aí na estrada com a Usina Animada e de onde veio esse nome que é tão divertido, né? Será que é Usina Animada, Usina Animada? E aí? Bom, nós fizemos faculdade juntos, né? Em cursos diferentes, mas a gente morou junto e tal. Nós nos formamos em 99 e 2000. E voltamos para Ribeirão, andamos um bocado, colocamos um projeto de conclusão debaixo do braço e saímos andando, né? Fomos para São Paulo, coisa e tal. Cansamos de ouvir a gente te chama um dia, a gente chama um dia. E um dos projetos que a gente tinha acabou vingando em alguns festivais, a gente juntou a grana que a gente ganhou e montamos o estúdio. Falando assim, bom, vamos tentar, né? Vamos fazer o que a gente acredita. Era eu, o Chara e o Thomas Larson, que é o Tomate e tal, que trabalha com isso também. Isso em 2001. Cheio de apelidos. Isso em 2001. E estamos aí, já apanhamos pra caramba. Eu imagino. Nossa. E o nome surgiu como? O nome, a ideia foi dar um nome que tivesse uma identidade com a região mesmo, né? Esse lance da usina, da região, né? Que tem muita usina. Bacana e tal. Mas foi assim... Saiu assim. Uma brincadeira. Uma brincadeira mesmo. Foi um brainstorm. E aí surgiu. Aconteceu. Muito bom. Gente, pena que o nosso tempo aqui tá indo, né? Mas é curto. Eu quero trazer vocês mais aqui no nossa BPTV, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês, por esse projeto lindo e que renda muitos frutos, viu? Obrigada, Rogério. Obrigada, John. Obrigado a você. Obrigada. Super bacana, né, gente? Mas vamos segurar um pouquinho, porque no próximo bloco nós vamos falar com o diretor comercial e de marketing da Lupo. Imperdível. E você vai ficar junto com a gente. Não saia daí.